Oi! O vídeo de hoje é para a gente aprender um pouco mais sobre as expressões numéricas. Gente, esse é um conteúdo bem tranquilo de matemática e que vocês vão ter uma ideia agora no quinto ano de como fazer uma expressão numérica. Conforme os anos forem passando e vocês forem avançando de série, né, de ano, vocês vão ver que as expressões numéricas, elas vão incrementando outros conteúdos que vocês vão aprendendo. Então, elas começam bem simples e vão se complexificando aos poucos, tá? Então, o que é uma expressão numérica? Ela é uma sequência de várias operações matemáticas. Então, ela geralmente vai usar as 4 operações básicas que a gente conhece, né, no quinto ano, e ela tem alguns passos que devem ser seguidos bem direitinho, porque se a gente atropela algum desses passos, o nosso resultado não vai dar aquele que é esperado, tá? Então, por isso que tem algumas regrinhas assim que tu tem que saber. Quando tu for fazer a expressão numérica, tu pode deixar anotadinho num canto assim da tua folha essas regras, caso tu ainda não tenha, né, internalizado, e aí tu sempre recorre a essas regrinhas para não esquecer, tá? Para dar sempre certinho. Então, o que precisa, né, para a gente resolver uma expressão numérica? Então, ela basicamente vai ter operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou resolver numa expressão numérica é sempre as multiplicações e as divisões, na ordem em que elas vão aparecer para ti, tá? As adições e as subtrações, tu resolve no segundo momento, na ordem em que elas aparecem também na expressão, tá? O que isso quer dizer? Eu tinha colocado um exemplo aqui, mas tá com parênteses, eu vou tirar, porque eu vou falar deles daqui a pouquinho, tá? Então, assim, por exemplo, tá? Eu tô vendo essa expressão numérica aqui, ó. 25 mais 2 vezes 6 menos 15 dividido por 3. Eu não vou sair resolvendo, por exemplo, 25 mais 2 e depois multiplicar isso aqui por 6, porque senão vai dar errado. O que as minhas regras dizem, tá? Que as multiplicações e divisões são as primeiras que eu resolvo. Então, tu vai selecionar aqui, ó, onde está a tua multiplicação. A tua multiplicação é 2 vezes o 6. Então, tu vai começar resolvendo por esta aqui e a divisão, na ordem em que elas aparecem. Claro que tu poderia fazer já 25 mais, daí 2 vezes 6, né? Coloca aqui, 12 menos 15 dividido por 3, 5, já coloca aqui. Só que o meu conselho agora no início é que tu resolva realmente uma por vez. Às vezes a gente tem pressa de querer terminar a expressão numérica rápido, mas isso pode te atrapalhar. E na matemática a gente não pode ter pressa, tá? Tem que prestar muita atenção e tem que fazer com calma. Então, te sugiro fazer uma por vez para não se atrapalhar, tá? Depois que eu resolver as multiplicações e divisões, aí sim eu vou somar, vou fazer a soma. Mas eu sempre vou fazer da esquerda para a direita, como eu fiz aqui. Então, é no sentido que tá setinha, né? Pensa qual é o teu lado direito, qual é o teu lado esquerdo. Tu sempre vai começar por aqui, ó, pela esquerda, a resolver. Tu não vai começar lá pelo final, tá? Então, é na ordem em que elas aparecem por isso, porque é da esquerda para a tua direita. Eu tenho alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó, eu coloquei aqui que primeiro faço multiplicações e divisões e depois, né, por segundo, adições e subtrações. Por que, Sora Carol, que eu faço dessa forma? Por que eu não posso fazer o contrário? Gente, são convenções matemáticas, né? Então, o que são as convenções matemáticas? Aquilo que eu falo para vocês, que existem algumas regras na matemática que já foram colocadas, estudadas por realmente quem é especialista na área, a gente vai seguir elas, tá? Então, aqui no caso, nessa primeira expressão, eu tenho 18 mais 2 menos 3 vezes 6. Ó, vamos olhar no esqueminha aqui, ó. Primeiro, faço multiplicações e divisões, tá? Onde é que tá minha multiplicação? Tenho aqui. Tenho divisão? Não. Então, eu vou fazer esta aqui. Eu vou marcar de outra cor para te poder acompanhar o que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou começar por aqui. Eu vou só copiar a minha expressão numérica, como ela tá aqui, e vou resolver esta operação primeiro, tá? 3 vezes 6, eu sei que é 18, sinalzinho de igual. Vou, tá? 18. Ó, eu fiz a multiplicação, agora eu tenho uma outra expressão numérica, né? Porque eu já resolvi aquela primeira etapa. Então, aqui, gente, eu posso fazer 2 menos 18, por exemplo? Não, né? Por quê? Porque agora eu resolvo as adições e subtrações, mas aqui, ó,
Nosso esqueminha diz na ordem em que elas aparecem na expressão. Então, se eu tenho primeiro 18 mais 2, eu vou resolver primeiro esta adição, tá? Então, 18 mais 2, 20, menos o 18, que ficou ali. Quanto que é 20 menos 18? 2. Então, o resultado final da minha expressão é 2. Bem simples, tá, gente? Com o tempo, tu vai pegando a prática de fazer. Tem uma segunda expressão numérica aqui, ó. Eu tenho multiplicação e tenho divisão e eu tenho adição, que vai juntar duas partes. Primeiro, né, multiplicações e divisões. Então, eu vou começar fazendo uma por vez, tá? Para te acompanhar bem direitinho. Ai, meu mouse está oscilando, tá? 3 vezes 18. 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Aí, vou copiar. Mais 10... dividido por 2. Certo, fiz a multiplicação. Eu posso fazer 24 mais 10 agora? Não, não posso. Por quê? Porque eu ainda tenho uma divisão, ó, para fazer. Então, eu vou fazer esta divisão, o 10 dividido por 2. Vamos lá, então. Vou copiar a expressão, 24 mais 10 dividido por 2 é 5. Igual, tá? Então, agora no final eu só faço a sominha dessa adição, que vai juntar aquelas duas partes que eu resolvi. 24 mais 5 é 29, tá? Vamos lá para o próximo exemplo. Mais um exemplo, acho que esse é o último sem os sinais de associação, e depois eu vou introduzir eles para vocês verem como a gente faz, tá? Então, aqui, gente, eu tô sem o esqueminha, mas eu vou copiar ali também, para vocês... acompanharem junto comigo, já que a gente está iniciando essa aulinha de expressões numéricas. Então, vamos fazer essa expressão. Ó, olhando aqui, né, não vou resolver, já sei, nessa altura do vídeo tu já sabe, né, que tu não pode fazer isso aqui, somar agora. Por quê, Sora? Porque tu vai fazer a tua multiplicação antes, ó, a multiplicação é realizada antes. Então, eu vou copiar 15 mais 17 menos 4 vezes 5, 20. 20, igual. Aí, fiquei, ó, com adição e com subtração. O que que eu faço? Eu vou resolver na ordem que aparece. Eu vou fazer primeiro esta adição, então. Quando tu tiver com mais prática, tu vai poder, de repente, fazer duas multiplicações ao mesmo tempo, né? Uma divisão, uma multiplicação ao mesmo tempo. Mas, por enquanto, vamos aos poucos. 15 mais 17, eu vou somar e vou encontrar 32. Menos 20. Agora, eu resolvo simplesinho aqui, dá 12. Esse é o meu resultado final. Próxima expressão. Aqui, gente, ó. Aqui já vão entrar alguns elementos novos nas expressões numéricas, tá? Existe uma coisa que nós chamamos de sinais de associação. Quando eu tô falando em sinais de associação, eu estou falando dos parênteses, colchetes e chaves. Isso, a matemática usa esses três símbolos para sinalizar onde começa uma operação e onde termina uma operação, tá? Então, às vezes, tu vai encontrar uma operação, pode ser uma adição dentro de parênteses, tu vai encontrar multiplicações, às vezes várias contas dentro de chaves e de colchetes, expressões grandes. Então, eles vão te indicar onde é que vai iniciar e terminar a tua conta, tá? Então, eu tenho aqui, começando por uma mais simples e básica, né? Que tem apenas parênteses, tá? Olha só, vocês olhem aqui, o 58, ele está fazendo uma subtração com o quê? Ele está fazendo uma subtração com o resultado desse parênteses. Por isso que é importante que eu sempre elimine na ordem em que estão aqui os sinais de associação. Então, eu já coloquei na ordem para vocês, ó. A primeira coisa é eliminar todas as operações que estão dentro de parênteses. Então, eu já sei que nessa conta aqui, eu vou começar fazendo esse cálculo, tá? Eu não tenho multiplicação, não tenho divisão, então eu vou eliminar primeiro esses parênteses. Se eu tiver uma expressão numérica que tem parênteses e colchetes, eu resolvo primeiro parênteses, segundo os colchetes. E se eu tenho chaves também, as chaves são o terceiro elemento que eu vou eliminar,
tá? Então, você tem que seguir sempre, sempre, sempre essa ordem aqui. Ah, Sora, mas e se eu só tiver colchetes e chaves? Então, tu vai eliminar primeiro colchetes e depois chaves, tá? Pode ser que a expressão como essa aqui, ó, ela não tem todos os sinais de associação, eu só tenho os parênteses, tá? Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui o 58, porque eu sei que primeiro eu preciso descobrir o resultado aqui dos meus parênteses. Então, quanto que é 29 menos 6? Vou fazer lá os meus cálculos e vou descobrir que é 23 mais 42 igual. Ó, opa, simples, né? O que eu faço agora? Eu somo isso aqui? Não. Adição e subtração na ordem que aparece. Então, primeiro apareceu quem? Primeiro apareceu a subtração. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. 58 menos 23, eu verei que é 35. Então, 35 mais 42. Aí eu vou fazer um somatório e vou ver que é 77, tá? 77 é o número que eu vou encontrar como resposta. Vamos para a próxima? Ó, aqui eu tenho uma expressão que é um pouquinho maior. Aqui vocês já podem ver que existem todos os elementos que nós vimos aqui, todos os sinais de associação. Tem parênteses, tem colchetes e tem chaves. Então, de acordo com a minha regrinha, o que eu vou eliminar primeiro? Nós vamos eliminar primeiro os parênteses. Então, é o que eu tenho aqui, ó. Vou copiar a minha expressão numérica. Vou resolver 50 menos 20, 30. Ah, eu preciso colocar o parênteses assim? Não, não precisa. Tu já tem o resultado que tu precisa, tu já eliminou o que é eliminar, né? Tu retirar ele. Então, retirei já o parênteses. Menos. Vocês estão vendo aqui o colchete, olha onde é que ele começa. Vou marcar ele aqui de amarelo, tá? E onde ele termina, tá? O colchete diz respeito a esses cálculos aqui, o que tem dentro do parênteses e a essa subtração que está subtraindo tudo que tem aqui dentro. As chaves, olha, vou marcar com outra cor para te ver, ela começa aqui e ela já vai terminar, só vai terminar aqui, ó, ela tá englobando dentro mais continhas. E aqui fora eu não posso me esquecer que eu tenho 10 algarismos que estão somando. Então, vamos voltar aqui. Os parênteses já foram eliminados, agora eu vou fazer o quê? Eu vou resolver esses colchetes aqui. Então, eu vou copiar o 8 como está. Vou fechar o colchete, porque eu ainda preciso resolver esta operação, ó. Lembra? Ele tá, olha onde ele tá de amarelinho aqui, é tudo isso. Então, eu tenho 30 do parênteses que eu já resolvi, agora, menos 8. Copio o resto, mais 25. Fecho as minhas chaves aqui, mais 10 igual. Tá, beleza. Não tenho mais parênteses. Agora eu vou pros... Vamos retomar o nosso resuminho aqui, ó. Segundo, colchetes. Então, aqui estão eles. Eu vou resolver essa operação aqui, por partes. Copio as chaves, resolvo 30 menos 8, quanto é? 22. Mais 25. Viram que eu eliminei a continha aqui dos colchetes, né? Eu achei 22. Esse foi o resultado que eu achei aqui. Então, eu já não preciso mais colocar. Eu vou somar com isso aqui, que está fora, o 25, mais o 10. Então, gente, voltando ao nosso esqueminha, ó, o terceiro elemento, o terceiro sinal de associação que eu vou eliminar são as chaves. Então, eu vou fazer aqui essa conta agora. Vou somar 22 mais 25 é 47. Mais 10, que tá ali fora. Quanto que dá? 57. Muito bem. Nós temos mais duas expressões para treinarmos, né? Para explicar para vocês. Vamos lá, então. Ó, gente. Então, aqui é uma expressão mais simples também. Lembra quem é que eu resolvo antes? Os meus amigos parênteses, né? Então, primeiro eu vou com eles. Eu copio igual aqui como está, 58 menos. Quanto que é 29 menos 6? Gente, será que eu tô fazendo a mesma expressão numérica? Deixa eu só conferir. Não. Acho que não. Ou sim.
Sim, eu tô repetindo a expressão. Ai, me desculpa. Vamos trocar... Então, tá, essa aqui eu já fiz pra vocês, eu me confundi. Vamos fazer essa aqui. 15. Tá, vamos olhar primeiro. Olha só essa aqui tem algo diferente. Eu não tenho chaves, mas eu tenho colchetes aqui. E eu tenho esta conta nos parênteses, tá? Antes de eu resolver qualquer coisa, preciso eliminar o que tá aqui dentro. Vou marcar aqui de amarelo, tá? Primeiro eu tenho que fazer isso aqui. Só que vejam bem, a gente viu lá nas regrinhas, ó. O que eu resolvo sempre primeiro? Multiplicações e divisões. Voltando lá para minha expressão, ó. Então, o que eu faço primeiro aqui? Eu faço 8 menos 4? Se eu fizer 8 menos 4, eu vou achar 4. E depois eu vou conseguir dividir por 2. Mas não, o que eu preciso fazer primeiro é a divisão, tá? Mesmo estando dentro, né, tá dentro do parênteses, é o primeiro que eu vou eliminar, eu também preciso seguir a ordem da divisão e da multiplicação primeiro, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar esse sublinhado. Eu vou fazer isso primeiro. Vou repetir aqui. 15 mais. Abre colchete, 6 mais. Abre parênteses, copio. 8 menos. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. E fecha o colchete aqui. Vocês têm que tomar muito cuidado também, muito cuidado com os sinais de associação, tá? Porque se tu esquece de colocar um colchete, se atrapalha, também pode dar tudo errado depois no final, tá? Porque a expressão numérica, se tu errar uma coisinha no início, ela vai ficar toda errada, que é a mesma coisa que as contas, né? As multiplicações, as adições, tu erra um númerozinho assim, o resto da conta também fica prejudicado. Então, eu ainda não consegui eliminar o que eu tenho nos parênteses. Vamos de novo, agora eu vou conseguir. Eu vou copiar aqui, 6 mais 8 menos 2, quanto é? 6. Não tenho mais parênteses, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a conta que está dentro do colchete, seguindo a nossa regrinha aprendida aqui, tá? São duas regras, então, que vocês têm que ter sempre em mente. Essa dos sinais de associação e de quais sinais vocês vão realizar primeiro as operações. Vou copiar aqui 15 mais 6 mais 6, 12. E agora eu só faço a sominha de 15 mais 12, que é 27. E é isso. Tá, gente? Então, essa foi uma aula introdutória sobre as expressões numéricas. Eu espero que tu tenha conseguido entender um pouco melhor esse conteúdo. Ele é bem fácil, ele é muito simples, ele é só uma base para te poder aprender a futuramente fazer expressões mais complexas, mais complicadas, que vão envolver outras coisas, raiz quadrada, potenciação, coisas que vocês vão aprender mais adiante, tá? Por enquanto a gente fica por aqui e eu espero que tu tenha gostado do vídeo e que a gente se veja em breve. Um beijo, tchau, tchau!